Salut, aqui é a Dai, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Descomplicando o Francês. E nesse episódio a gente vai falar sobre frases negativas em francês. Como que a gente faz frases negativas em francês? E a gente vai fazer de uma maneira bem diferente. Eu não vou ficar aqui te explicando uma hora de gramática. Não, eu vou te explicar rapidamente como se forma a frase negativa da maneira formal e da maneira informal. E aí a gente vai ver vários exemplos em frases, tá bom? Então a gente vai ver aqui mais na prática como que faz essas frases em francês na negativa. Então vamos lá, gente. A negação em francês, a gente vai falar aqui um pouco da forma formal e da forma informal. E eu vou te dar todos os exemplos que eu vou te dar aqui de frases, eu vou te dar nas duas formas para você ver como a gente fala, como a gente faz, né, na teoria, como que a gente vai fazer na escrita, quando a gente vai fazer escrever uma redação, uma carta, alguma coisa assim, e como as pessoas falam no dia a dia, que é a maneira mais informal. Então vamos lá. A negação em francês a gente utiliza no português, por exemplo, antes da gente começar a falar do francês. No português, quando você faz uma frase na negativa, né, uma frase negativa, o que vai acontecer? Você vai simplesmente colocar a palavra não. Não, e pronto, a gente já sabe que é uma frase negativa em português. Por exemplo, eu como pizza. Ok, todo mundo sabe que você come pizza. Agora, como as pessoas vão saber que você não come pizza? Simplesmente você falar, eu não como pizza. Simples assim, você colocou o seu não ali no meio da frase, as pessoas já sabem que é uma frase negativa. E em francês, esse não, a gente fala ne, 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 ou um N apóstrofe, aí junto com o pá, pá. Então fica, deixa eu escrever certinho aqui, ó, ne, ou N apóstrofe, deixa eu ver se meu teclado tá certinho aqui. N apóstrofe mais o pá. Então, essa é a negação em francês, ok? A negação, quando você vê uma frase que tem o ne e depois, um pouquinho pra frente, tem o pá, é a negação, é uma frase negativa em francês. E a maneira mais. Essa é a maneira mais formal. A gente já vai ver aqui os exemplos, vai ficar bem mais claro para você, vai fazer sentido aí na sua cabeça. E a maneira mais informal é somente o pá, pá. Então, a maneira mais informal é somente utilizado o pá, ok? Então, vamos lá, gente, vamos ver aqui na prática, né, como que a gente faz isso. Então, por exemplo, essa frase aqui, ó, eu não escuto música. Da maneira informal, não vou começar com a maneira formal, que é mais bonitinho. Da maneira formal, a gente fala je n'écoute pas de la musique. Musique. Je n'écoute pas de la musique. Então aqui, ó, gente, vamos colocar até em outra cor aqui para você ver bem, né? Aqui tá a negação, N apóstrofe, e aqui tem o pas, que é a negação também, que faz parte da negação. Então essa é a maneira mais formal. Je n'écoute pas de la musique. Je n'écoute pas de la musique. Eu não escuto música. Eu não escuto música. Dai, mas não sei, por que que tem esse de lá, sendo que em português a gente não fala esse a música, eu não escuto a música. Por que que em francês a gente coloca? Simples assim, porque a gente coloca e pronto, acabou. Não fique se perguntando por que disso, por que daquilo. Porque quanto mais você pergunta os porquês, mais você se afasta de falar francês. Quando você tira o seu foco de querer entender todos os porquês e foca em entender o francês, em querer falar francês, em falar a língua simplesmente, querer entender, aí sim você começa de uma vez por todas a aprender francês de verdade. Então, tire o seu foco de querer saber os porquês, porque os porquês não importam, tá bom? Então, a frase em francês na negativa para você falar eu não escuto música, da forma formal é je n'écoute pas de la musique. Je n'écoute pas de la musique. E a maneira informal, como que a gente fala? J'écoute pas de la musique. J'écoute pas de la musique. Então, você pode ver aqui que a gente não colocou o je n'écoute pas. Então, a gente tirou aqui esse N apóstrofe, né? Então, a gente colocou eu escuto, não música, tá? Ficaria como se fosse, vamos dizer assim, a tradução ao pé da letra ficaria eu escuto, não música. Opa, não música.
ok? Ficaria assim a tradução pela letra. Lógico que não faz sentido, né? A gente tem que sempre entender o sentido da frase, tá? Então aqui ficaria eu não escuto música, de uma maneira mais informal. As pessoas vão falar assim no dia a dia, tá? Sem o ne, tá? Je n'écoute pas ou j'écoute pas de la musique, certo? Vamos só colocar aqui de uma maneira mais bonitinha, né, gente? Vamos, já que a gente tá aqui fazendo as coisas certinho, vamos fazer tudo bonitinho. Tá bom? E o verbo, só para lembrar aqui que o verbo écouter significa escutar. Escutar. Ok? Próxima frase aqui para você entender a negativa. Então, na forma formal, a frase eu não vejo filmes, a gente colocaria je ne vois pas ou je ne regarde pas. Vou até colocar os dois exemplos aqui. Je ne regarde pas des films. Je ne vois pas ou je ne regarde pas des films. Então aqui, ó, negação, certo? Vou até colocar essa frase em vermelhinho aqui, né, gente? Sempre da mesma maneirinha, vai ficar bonitinho. Segura aí. Vamos lá. Je ne vois pas. Tá vendo? Sempre o je ne, sempre o ne, verbo pas. Ne, verbo pas. Então essa é a maneira formal de falar. Je ne vois ou je ne regarde. Gente, só pra explicar. O voir é do verbo voir, que significa ver, né? E regarder, regarde, né? Vem do verbo regarder, que significa assistir, ver, olhar, ok? Olhar. Então você pode utilizar os dois verbos. Je ne vois, je ne regarde pas des films. E a maneira mais informal, como que a gente fala, então? A maneira mais informal é vamos ver se você sabe. Je regarde, ou je... Vamos começar com vois. Je vois, ou então je regarde pas des films. Ok? Sempre da mesma maneira. Ok? Sempre tirando o ne da forma mais informal. Próxima frase. Eu não bebo cerveja. Como que a gente fala? Eu não bebo cerveja. Como que a gente vai falar da maneira mais formal? Vamos ver. Da maneira mais formal, a gente vai falar je ne bois pas de la bière. Je ne bois pas de la bière. Je ne bois pas de la bière. Aqui, je ne, cadê a negação? Ne. E o pas, aqui, ó, je ne bois pas de la bière. E a maneira mais informal, vamos aqui, como que a gente vai falar, gente? Tirando o ne, je bois pas de la bière. Je bois pas de la bière. Certo? Então, o verbo boire, né, o verbo boire, né, vem do verbo boire, ok? Que significa beber. Beber. Certo? Continuar aqui, gente. Tá dando para entender, né? É bem simples, gente. A negação é uma das coisas mais simples que tem em francês. Então, vamos lá. Vou sempre copiar aqui só o formal e informal, né? Pra gente já colocar aqui. Informal. Aí, vamos lá. Vou colocar aqui já em todos, gente, que daí assim já fica mais fácil pra gente já escrever. Então, vamos lá. Da maneira mais formal, a frase eu não leio livros. Je ne lis pas des livres. Des livres. Atenção com essa palavra livros, em francês a gente fala livre, livre, livre. Você não pronuncia o E e nem o S. É só até o VR. Livre, 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 tá? Eu não leio livros. Je ne lis pas des livres. Je ne lis pas des livres. Je ne lis pas des livres. Então, a negação aqui, ó, ne e o pas de novo, gente. Je ne lis pas des livres. Certo? Agora aqui, a maneira mais informal, que é mais fácil, para as pessoas falam assim no dia a dia. Je lis pas des livres. Je lis pas des livres. Je lis pas des livres. E você vai ver muita gente, às vezes, falando... Quando as pessoas falam rápido em francês, é a mesma coisa no português. Às vezes a gente corta algumas palavras em português quando você está falando. E no francês também existe isso. No francês você vai ver, às vezes, as pessoas falando assim, ó. Je lis, vou colocar aqui o apóstrofo, je lis pas des livres. Por quê? Porque as pessoas cortam esse o E, né? As pessoas cortam, quando eu tô falando rápido, né? Je lis pas des livres. Je lis, tá? Então você não fala o E. Je lis pas des livres. Se você quer falar de uma maneira bem assim, realmente francesa, né? E falar que as pessoas do dia a dia falam, você não fala o E. Je lis pas des livres. Je lis pas des livres. Mas logicamente que o correto é você falar
je ne lis pas des livres ou je lis pas des livres, tá? Então esse je lis aqui é bem informal, tá? Je lis pas des livres. Agora aqui a próxima frase. Eu não fui na escola. Da forma formal, je ne suis pas allé. Opa. Aller. Tá difícil de escrever aqui. Je ne suis pas allé à l'école. Je ne suis pas allé à l'école. Então, essa frase da forma formal, tá? Então, ó, ne, e o pá aqui, ó. Pá, pá, pá. E como que, gente... Ah, mas fui vem do verbo ir, né? Ir. Então, o verbo ir em francês a gente fala aller, que é ir, significa ir. E eu fui, então a gente fala je suis allé, ok? Então, por isso que fica aqui je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé à l'école. E na forma mais informal, então a gente fala je suis pas allé à l'école. Ou então, da forma super informal, que nem eu acabei de falar, é je suis pas allé à l'école. Je suis pas allé à l'école. Ou então, mais informal ainda, gente. Suis. As pessoas vão falar como se fosse um som de CH. Você já falando para as pessoas, assim, sabe? Tipo, para as pessoas ficarem quietas. É o mesmo som. Suis. Você vai fazer tipo um CH, assim. Suis pas allé à l'école. Essas duas formas aqui, ó, são as formas mega informais, tá, gente? É, tipo, realmente bem informal, né? Você falar assim com as pessoas, os teus amigos, né? Os seus colegas, tá? Você fala dessa maneira. Je suis pas allé à l'école, ou je suis pas allé à l'école, ou je suis pas allé à l'école, certo? Então, vamos lá. Aqui já coloquei pra você que o verbo aller, né? É o verbo ir. Agora aqui, eu não vou para a escola, né? Agora, eu não vou para a escola. Da forma formal. Je ne vais pas à l'école. Je ne vais pas à l'école. E da forma informal, je vais pas à l'école. Je vais pas à l'école. Vamos pegar aqui e colocar na negativa para você ver. Opa, coloquei um vermelhinho um pouquinho diferente, né, gente? Acho que ainda tá no vermelhinho meio diferente. Vamos lá aqui, ó. Je ne vais pas à l'école. Eu não vou para a escola. Eu não vou para a escola. Negativa tá aqui, ó. Ne, sempre a mesma coisa. Sempre. Por isso que eu falo que não é complicado. Você fazendo isso, por isso que, assim, você não pode querer aprender a negativa fazendo exercício de, por exemplo, preencher lacunas. Porque não vai adiantar você ficar fazendo exercício de preencher lacunas. Exercício de preencher lacunas, coloca de uma vez por todas isso na sua cabeça. Você está se enganando, você não vai estar aprendendo francês de verdade. Você simplesmente vai estar fazendo de conta que você está aprendendo, aí chega na hora ali, na verdade, na vida real, né, quando você tiver que conversar com alguém, você não consegue, porque na vida real ninguém fica falando uma frase e você tem que completar a frase. Não, você tem que saber formar aquela frase. Então, por isso que eu falo, você pega aí, beleza, a negativa a gente tem que colocar o ne e o pas. Beleza, então vamos fazer 1 milhão de frases, vamos pegar 1 milhão de exemplos com a negativa, você coloca lá no Anki, por exemplo, para você estudar, e aí sim você vai começar a absorver e entender que a negativa fala desse jeito, tá? Então você não precisa ficar fazendo exercício de preencher lacuna, simplesmente você pega a frase aqui, coloca no negativo e pronto. Agora, forma informal, que nem eu falei para você, je vais pas à l'école, je vais pas à l'école. Je vais pas à l'école. Ou então, mais informal ainda, que nem eu falei pra vocês antes, je vais pas à l'école. Je vais pas à l'école. Je vais pas à l'école. Porque as pessoas cortam, que nem eu te falei, as pessoas cortam quando elas estão falando rápido, quando estão falando com um amigo, com os filhos, entre geralmente adolescentes, entre crianças e tal, as pessoas cortam esse E, que é o E, a letra E. Então, nós vamos falar je vais pas à l'école. Je vais pas à l'école. Ok? Última frase aqui nas frases negativas, depois a gente vai passar aqui para as negativas, mas em perguntas, tá? Então vamos lá. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, como a gente fala na forma formal. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Então, a negativa, onde que tá? O N. N apóstrofe, que nem eu falei pra vocês, a negação é o ne, ou então o N apóstrofe, e o pas. 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 Então, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent.
E aqui, na forma informal, como que a gente fala? Vamos cortar aqui, ó, o N e o E, apóstrofe, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Eu não tenho dinheiro, tá? J'ai pas d'argent. Então, gente, ó, só pra lembrar, ter, né? O verbo tenho, vem do verbo ter, e em francês é o verbo avoir. Avoir, que é o auxiliar, né? Um auxiliar para dizer ter. E aqui, antes eu não falei para você, mas o verbo vou, né? Que vem do verbo ir também, é também do verbo aller, que nem eu coloquei aqui em cima, ó. Aller. Tá bom? Aqui é o verbo aller e aqui é o verbo ter. Vamos lá, gente. Ok. Então agora agora que você entendeu como que faz essas frases aqui da maneira informal e da maneira formal na negativa, agora a gente vai passar para fazer as negativas, mas em uma pergunta, tá? Então, da maneira mais formal, como que a gente faz? O ne, ou o N apóstrofe, o verbo e o pas. Essa é a maneira formal. E a maneira mais informal, a gente vai ver, isso fica mais claro depois que você vê os exemplos, tá? Pronome, mais a negativa, mais o verbo, mais o final da negativa, que é o pas. Essa é a maneira informal. Então aqui, vamos lá, gente. Vamos colocar aqui a maneira formal, e a maneira informal. Vou sempre colocar aqui, só vou copiar isso aqui, porque senão demora um ano, né, pra gente conseguir fazer isso aqui, gente. Pera aí. Segura aí, gente. Segura aí, que é rapidinho aqui. A gente já vai montar todas essas frases. Você vai ver como fica muito mais fácil você aprender dessa maneira, sem você precisar ficar parando em regras gramaticais. Então, vamos lá. Você não tem dinheiro, da forma mais formal. N'as-tu pas d'argent? N'as-tu pas d'argent? Então, olha lá, o N apóstrofe, que nem eu falei ali, ó. N'as-tu pas d'argent? N'as-tu pas d'argent? Agora, da forma mais informal, como que a gente fala? Tem duas maneiras pra gente falar, gente. Vou até falar pra vocês aqui, ó. Tu as pas d'argent? Então, o que eu quero dizer com isso? Ou você pode falar dessa maneira aqui, tu as pas d'argent, que é a maneira que eu expliquei aqui pra vocês aqui em cima, ó, tá? Tu as pas d'argent. Ou você pode falar ainda mais informal. T'as pas d'argent. T'as pas d'argent, t'as pas d'argent, t'as pas d'argent. Por quê? Porque a gente não coloca as duas vogais juntas aqui. Então, a gente coloca um apóstrofe pra substituir uma vogal, tá? Que seria o U. T'as pas d'argent, t'as pas d'argent. Tu as pas d'argent ou t'as pas d'argent. Essa maneira bem informal, tá? Então aqui, ó, a negativa tá aqui e a negativa tá aqui. Tu as pas d'argent, tu as pas d'argent, tu as pas d'argent ou n'as-tu pas d'argent, que é uma maneira mais chique, né, gente? Uma maneira mais formal aqui pra falar. Próxima frase. Você não vai para a escola? Ne vas-tu pas à l'école? Essa é a maneira mais formal. Ne vas-tu pas à l'école? Ne vas-tu pas à l'école? Ne vas-tu pas à l'école? Agora aqui é a maneira mais informal. Vamos lá, informal. Tu ne vas pas à l'école? Tu ne vas pas à l'école? Tu ne vas pas à l'école? Então, o que eu quero dizer com isso? Não tem aquela inversão você não vai precisar inverter o verbo e o pronome da maneira informal, tá? E já na maneira formal, você precisa inverter o verbo e o pronome. Então, quer dizer, o verbo em antes do pronome. Por exemplo, vamos dizer assim, você não quer beber água? Você diria, não quer você beber água? Então, você inverteu o beber e você, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, da maneira formal, opa, tá difícil de escrever. Você deve inverter o verbo e pronome. Por isso que eu falo, gente, isso aqui é pura gramática. E gramática, ó, não adianta. Por isso que eu falo, você tem que simplesmente entender que a frase da maneira formal é daquele jeito, da maneira informal é daquele jeito ali. Sem precisar ficar parando nas regras gramaticais, tá? E como que fala da maneira informal, você não precisa
inverter, tá bom? Você não precisa inverter. Então aqui, da maneira formal, a frase você não vai para a escola, ne vas-tu pas à l'école? E a maneira informal, tu ne vas pas à l'école? Simples assim. Próxima frase. Aqui. Vamos lá. Ele não vai para a escola, da maneira formal, ne va... Agora aqui, gente, essa presta atenção. Ne va-t-il pas à l'école? Ne va-t-il pas à l'école? Ne va... Vou colocar aqui assim. Ah, olha lá. Ele não vai para a escola? Ne va-t-il pas à l'école? Ne va-t-il pas à l'école? E da maneira mais informal, como que a gente falaria? É bem mais fácil, vai ver, ó. Il va pas à l'école. Sem complicações, tá bom? Il va pas à l'école? Il va pas à l'école? Simples assim. Próxima frase. Ela não bebe cerveja da maneira informal. Ne boit-elle pas? Vamos lá. Ne boit-elle pas de la bière? Ne boit-elle pas de la bière? Ne. Sempre, tá vendo? Tô repetindo bastante para você gravar de uma vez por todas aí na tua cabeça. Ne boit-elle pas de la bière? E a maneira informal, como que a gente faz? Boit. Vamos assim. Elle boit pas de la bière. Elle boit pas de la bière. Elle boit pas de la bière. Essa maneira, como sempre repetir, vou repetir 1 milhão de vezes aqui pra você. Maneira informal, conversando com teus amigos, com teus colegas, com tua família e tal, né? E maneira mais formal é quando você vai fazer, por exemplo, um texto, vai escrever um texto, uma redação, uma carta, aí você sempre coloca a negação bonitinha ali, tá? Mas a maneira do dia a dia, geralmente você vai ver as pessoas falando de uma maneira mais informal, tá? Elle boit pas de la bière. Elle boit pas de la bière. Pode acontecer também, tô pensando aqui, gente, pode acontecer também de você encontrar, por exemplo, pessoas assim, logicamente, pessoas mais cultas vão falar sempre da maneira formal, ou pessoas mais velhas, as pessoas que são mais velhas, geralmente elas falam de uma maneira mais formal, da maneira mais certinha ali, tá bom? Mas no dia a dia você vai ver muita gente falando de uma maneira mais informal. Ah, ela não bebe cerveja? Elle boit pas de la bière? Tipo assim, você não vai ver todo mundo falando da forma formal. Por quê? Por que eu tô te falando isso? Porque pode acontecer de você ir para a França, você ir para um país que fala francês, você já está no país que fala francês e você ter estudado, vamos dizer assim, na escola, você pegou, a professora foi lá e te ensinou que a gramática, a forma negativa é colocar o ne e colocar o pas. Aí tudo bem, beleza, você vai falar assim, agora eu sei fazer as frases em negativa, beleza. Aí você chega na França e você vê que todo mundo tá falando no dia a dia simplesmente com o pas, ninguém coloca o ne. Aí você vai ficar confuso, vai falar assim, mas como assim, né? Eu aprendi que tá aí. Então, será que tá todo mundo falando errado? Não, não é que todo mundo tá falando errado. As pessoas cortam as palavras. É a mesma coisa no português. Tenho certeza que tem muitas coisas que a gente fala que a gente fala da maneira do dia a dia, da maneira mais informal. Tá bom? E não é, às vezes quando você vai escrever um texto, por exemplo, você vai fazer uma redação, você vai ter que escrever da forma mais formal, da forma mais certinha. Você não pode escrever exatamente da mesma maneira que você fala no dia a dia, porque a professora de português vai te corrigir, tá bom? Então, a mesma coisa. Então, não estranhe se você estiver vindo para a França, para a Suíça, para o Canadá. Então, não estranhe se você vê as pessoas falando com você de uma maneira mais informal, se as pessoas não estiverem falando francês 100% correto, porque esse é o francês do dia a dia, tá bom? E é isso que eu quero que você entenda. Por isso que eu tô te dando os exemplos aqui de formas formais e de formas informais, tá bom? Então, vamos lá. Próxima frase. Eles não assistem filme. Eles não assistem filme, né? É uma pergunta, né? Eu mudei aqui meu tom de voz. Eles não assistem filme da forma formal. Ne regarde. Alors, ne regarde. Opa. T-il pas des films? Ne regarde-t-il pas des films? Ne regarde. Vamos repetir de novo. Ne regarde-t-il pas des films? Ne regarde-t-il pas des films? Ai, Dai, mas você falou que o T, as últimas letras, geralmente a gente não fala em francês. Gente, para tudo tem uma exceção. E essa é uma das exceções. Por quê? Porque aqui tem um tracinho e a gente precisa fazer essa liaison, vamos fazer a ligação aí das duas palavras, tá? Então, ne regarde-t-il, til, você fala que ne regarde-t-il pas des films?
Ne regarde-t-il pas des films? Nessa palavra aqui você fala a liaison, mas nem todas as palavras a gente fala as últimas letras, tá bom? Ne regarde-t-il pas des films? Então, ne, e aqui tem o pas, pas, pas. Ne regarde-t-il pas des films? E agora a maneira mais informal, vamos lá? Regarde, il, ó lá de novo, il regarde pas des films. 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 Então aqui só tem o pas, certo? Então lá de novo aqui agora a gente na próxima frase. Tá quase acabando, tá quase acabando. E fica comigo até o final, porque no final eu vou te falar como que você vai fazer para gravar isso aí na sua mente. Nós não vamos viajar, da forma formal, n'allons, nous n'allons nous pas voyager? N'allons-nous pas voyager? N'allons-nous pas voyager? Eu fiquei pensando aqui, mas tá certo essa frase. Eu fiquei pensando, nossa, porque é de uma forma tão formal que eu fiquei até meio confuso aqui agora. N'allons-nous pas voyager? N'allons-nous pas voyager? Vamos tirar aqui, só tirar esses aqui para você gravar bem aí onde tá a negação. N'allons-nous pas voyager? Então aqui, ó, N e o pas. N'allons-nous pas voyager? E agora, da forma mais informal, nous allons pas voyager. É até mais fácil, né? Nous allons pas voyager, nous allons pas voyager, nous allons pas voyager. Vou colocar aqui bem aí, certinho, a negação. Penúltima frase, gente. Vocês não bebem água com gás? Ne buvez-vous pas de l'eau gazeuse? Ne buvez-vous pas de l'eau gazeuse? Ne buvez-vous pas de l'eau gazeuse? Tem bastante sons diferentes, né, em francês. Ne, negativa, o verbo aqui, né, verbo e pronome. Buvez-vous pas, o que eu quero é isso aqui, ó, pas de l'eau gazeuse. Vocês não bebem água com gás? L'eau gazeuse, água com gás. E vou até explicar aqui, ó, eau gazeuse é água com gás. Com gás. E eau plate é água normal, água sem gás, tá? Água normal. Então, eau gazeuse, o, tá vendo essa palavra? O significa água. É o som de o nosso normal do português. O, gazeuse, água com gás. E eau plate é água normal, certo? Próxima, acho que eu esqueci de falar aqui no informal, peraí. Vamos lá. Vous ne buvez pas de l'eau gazeuse? Tá vendo? Vous ne buvez pas de l'eau gazeuse. Vous ne buvez pas de l'eau gazeuse. Agora a próxima frase. Vocês não falam francês? Ne parlez-vous pas français? Opa. Ne parlez-vous pas français? Ne, negativa, começa sempre com negativa, opa. Ne parlez-vous pas français? E da forma mais informal, vous ne parlez, que é essa maneira que sempre geralmente você vai ouvir. Vous ne parlez pas français? Opa. Vous ne parlez pas français? Vous ne parlez pas français? Ne. Tem essa a maneira mais informal, né? Vous ne parlez pas français? Ou então, vous parlez, sem o ne, pas français. Vous parlez pas, só o pas, tá bom? Sem o ne. Vous parlez pas français? Vous parlez pas français? Certo? Então é isso aí, gente. Agora eu quero te dar uma dica aqui, ó, especial, uma dica exclusiva, porque você ficou comigo até o final desse vídeo. Então vamos lá. Uma dica para memorizar e absorver esse conteúdo. Como que você vai fazer?
Você vai baixar o Anki. Baixe o Anki e comece a estudar com o Anki. O Anki é um sistema de repetição espaçada que vai te ajudar a memorizar todas essas frases aqui e você entender de uma vez por todas, você absorver de uma vez por todas como se faz uma frase negativa e você entender não só essas frases negativas, mas tudo que você aprende no francês. E, gente, eu quero só dar outra dica aqui pra você também, é que eu gostaria que você entendesse de uma vez por todas que é muito mais fácil você aprender dessa maneira aqui, dentro de frases, dentro de, por exemplo, de textos, que alguma coisa que faz mais sentido pra você. Porque se você simplesmente aprender que é negativa, você precisa colocar o ne e o pas, fica muito vago. Você sempre precisa de vários exemplos para você, a sua mente entender e dar um sentido para aquilo que a gente está explicando. Porque se eu simplesmente pegar um caderno de gramática, te mostrar aí que a negativa é ne, verbo e pas, você vai ficar tipo, nossa, não entendi. Então você precisa de vários exemplos, você precisa estudar isso aqui, como que a gente fala, como que a gente forma essas frases e além disso, você precisa absorver. Então você precisa de um sistema de repetição espaçada, tá bom? Então é isso aí. A gente se vê na próxima aula e, ó, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com seus amigos, me deixa aqui abaixo os seus comentários com as suas dúvidas, se você gostou desse vídeo e a gente se vê na próxima aula. Un gros bisou et à bientôt! Tchau!